Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Então, nosso primeiro episódio aqui do Friday Texas. Então, está aqui comigo a Bruna Cani, que é advogada da Texas. Tudo bem, Bruna? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo ótimo. É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque você pode visualizar esse vídeo a qualquer momento, né? Você pode ver ele de manhã, pode ver ele à tarde, pode ver depois de setar, né? Depois de chegar na balada. E se assim ainda você não estiver satisfeito depois de ter sextado, vamos falar de tributário, né? Vamos falar de tributário. Então, essa é a proposta aqui do Friday Texas. Nós vamos trazer diversos assuntos tributários, fiscais, toda sexta-feira. Então a gente vai estar comentando aí o que de melhor ou pior, né, aconteceu durante a semana. E pode ser que você esteja assistindo um episódio gravado, né? Nós vamos também fazer alguns episódios ao vivo, né? Temos aí uns projetinhos. Vai ter muita coisa legal para a gente conversar. É um momento descontraído. A gente sabe que a semana é complicada. Todo mundo aí nos escritórios, seja de advocacia, escritório de contabilidade, nas empresas, ninguém aguenta mais, né, falar do mundo corporativo, mas a gente vai tentar amenizar aqui, porque é importante a gente estar atualizado, saber o que está acontecendo, só que de uma maneira um pouquinho mais objetiva, um pouco mais prática e sem muita formalidade. Não é isso aí, Bruna? Exatamente. A gente quer descomplicar o tributário, que não é uma tarefa muito fácil, né? Mas é a nossa missão. Até a gente chegar no episódio 100, a gente consegue. Eu estou profetizando. Não, esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Então, a gente tentar tornar um negócio que é pesado leve, né? É, Mas, enfim, tem coisa legal, né? Eu gosto de tributário. Acho que eu sou meio fora da casinha, mas eu gosto de tributário. Então, gostamos, senão a gente não estava aqui. não sei se hoje eu fosse fazer outra coisa da vida, o que que eu ia fazer, né? Não, sei lá, né? Gosto. No final das contas, a gente reclama, né? A gente vive e fala, nossa, como é que pode isso, como é que pode aquilo, mas a gente gosta, né? É porque você precisa entender. E aí que está o Exato. ponto. Você precisa compreender o negócio e tem que entender de uma forma leve. Senão, esquece. E tributário até na faculdade. Seja você faculdade contábil, seja na faculdade de direito, quando o pessoal fala de tributário, ninguém quer saber, todo mundo quer correr, né? Mas é um negócio legal. E também muito valorizado, né? Também tem isso. Exatamente. É, quem não gosta de tributário é doido, eu já falei isso, é a melhor matéria do mundo. Deus me livre mexer com família. Já pensou, gente? Hoje, inclusive, né? Hoje, eu falei exatamente isso para uma advogada de família, né? Falei, admiro, eu admiro porque é denso, hein? Trabalhar com direito de família é denso. Não que Exato. outros ramos não sejam, mas família é muito pessoal, né? Muito pessoal, então é mais complicado. E aí, tá aí, né? O tributário é impessoal, né? No final das contas, por mais que tenha uma esfera de governo e o contribuinte do outro lado, não é que seja, não é totalmente, não é tão pessoal, assim, eu brigar com você, eu discutir com você, aí já é mais complicado, né? A gente passa para a negociação de contrato. É isso. Mas vamos parar de lenga-lenga, né? Porque o pessoal Vamos. quer saber o que a gente tem para trazer aí, né? Coisa nova, né? Então a gente tem uma pauta. Esse primeiro episódio, inclusive, tem umas coisas bacanas aí, né? Surgiram umas coisas legais essa semana aí, né, Bruno? Quer dizer, não tão novas, porque tem assunto aí que já há anos se discute, mas que, como a gente sabe, como é que o tempo, né, do nosso judiciário às vezes não é o tempo que a gente deseja. Então, depois de muito tempo, algumas coisas acabam saindo, alguns posicionamentos acabam sendo trazidos e a gente precisa, então, compreender, interpretar, trazer para vocês, né? Exatamente. Então, como é que a gente vai fazer? Você quer falar aí da primeira, quer me trazer as pautas? Aí você vai me colocando? O que que a gente Vamos tem lá. primeiro Vamos na pauta? começar com a notícia mais. Acho que ela é a mais comprida de todas, porque ele já está virando novela, mas tudo bem.
O nosso querido ministro da Fazenda se manifestou essa semana, né, sobre a questão da subvenção para investimento, que ele pretende tributar as subvenções, ou seja, fazer uma mudança legislativa. Nesse meio tempo, o STJ também vai definir um tema muito importante sobre subvenções para investimento. O que é a subvenção para investimento? Toda empresa que usa de crédito presumido, de diferimento, de isenção ou de uma alíquota menor, redução de base de cálculo, ela muito provavelmente tem uma subvenção para investimento. Se o Nicolas quiser complementar, mas É, ó, esse assunto é o seguinte, gente. Pessoal aí que tem incentivos fiscais nos estados, presta atenção. É com você o assunto, né? Isso é bem importante, porque tem gente que consegue lá, eu vou para o estado tal porque lá tem um benefício na importação, ou tem lá um incentivo de crédito presumido no e-commerce, ou tem um projeto industrial. E a gente pode denominar, né? Tipo, no Paraná tem o Paraná Competitivo, lá em Santa Catarina tem o Proemprego, e vários PPDs lá que existem. Aí tem Espírito Santo, tem Minas Gerais, enfim. Basicamente, os incentivos que são interessantes que o empresário gosta, né, e vai atrás, é crédito presumido. E depois a Bruna vai dar uma falada sobre isso em relação a esse ponto, né, essa discussão no judiciário. Tem posicionamento da Receita e do CARF e tem posicionamento judiciário, né, mas ainda tem umas coisas para se desenrolar. Então, crédito presumido, redução de base de cálculo, isenção e tem diferimento também. Geralmente, quando você vai atrás de alguns incentivos em esses estados que eu comentei, e vários outros, tá? Estou colocando só alguns. E sempre é importante fazer um planejamento, né? Tem gente que vai atrás lá longe para buscar alguma coisa que tem perto de você, não é mesmo? Então você não precisa, às vezes, sair daqui, logisticamente talvez não compense. Seu estado, às vezes, pode ter alguma coisa. É importante você planejar, é importante você trazer alguém ali para fazer esse estudo para você, para trazer um resultado. Mas tem essa discussão aí dessa tributação do imposto de renda, né, e da contribuição social sobre o lucro líquido sobre essas chamadas subvenções para investimento. Mas vai lá, interferir aqui, né, emitir, né, desculpa, só imagina. O que que acontece? Existe, né, a nossa legislação, a Lei 2973, que diz que as subvenções para investimento, ou seja, os benefícios fiscais de ICMS, eles não seriam tributados pelo imposto de renda e pela contribuição social, desde que a empresa siga algumas regras. Entre elas, não pode distribuir esse valor como lucro e também não pode utilizar esse valor para, né, fazer coisas além daquilo que está estabelecido na legislação. Ou seja, o que ela pode fazer? Ela pode aumentar a capital social ou reinvestir dentro da própria empresa. Qual que é a discussão dentro do STJ? Em nome do Pacto Federativo, ou seja, uma unidade federativa, a União, não poderia tributar um favor fiscal concedido pelo Estado. Então, quando o Estado concede um benefício fiscal, ele está abrindo mão de uma receita para ele, deixando isso dentro da empresa. Quando a gente está falando de crédito presumido, e o Nicolas pode até complementar nesse ponto, o crédito presumido é uma receita, vamos dizer assim, efetiva para a empresa, porque o Estado de fato está concedendo algo. Ele está dando para ela um favor fiscal nítido ali. Ele não está abrindo mão de determinado tributação, ele está dando um crédito presumido para ela para poder abater o ICMS. Fala, Nico. Não, não. Sim, assim, crédito, veja, operacionalmente, tá? Porque tem gente aí que também pode. Tem gente da área, eu sei que tem muita gente da área, pessoal que me segue aí, que segue você, enfim. Tem muitas pessoas da área, mas na parte operacional pode ter uma dificuldade, né? Mas crédito presumido. Imagina o seguinte: você emite uma nota fiscal de venda de um produto, né? Uma nota de venda numa mercadoria qualquer. Nós temos o ICMS, né? O famoso ICMS, maravilhoso ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e alguns serviços, transporte interestadual, intermunicipal e comunicações. Na nota fiscal, você vai ter uma alíquota lá destacada, por exemplo, 12, está destacado na nota. A empresa destaca 12% na nota, mas ela não vai pagar aqueles 12%, porque o Estado vai devolver, por exemplo, sei lá, 9%. Então, veja, se o Estado está falando, olha, você destaca 12%, mas depois, na tua apuração, daí é a empresa que se joga 9%, estou te dando um presente de 9%. Então, a tua carga efetiva é 3%.
A empresa que está vendendo o produto vai pagar 3, só que na nota fiscal que ela fez de venda, vai estar o 12. Então alguém lá na frente pode acreditar isso. Então, na verdade, o Estado concede um crédito de 12 para quem está comprando e faz o remetente aqui pagar só 3. Então, como a Bruna falou mesmo, então o Estado aqui está dando presente, né? Ele está tirando dinheiro. Diferente quando você tem uma isenção, uma redução. E daí, na nota fiscal para isenção, você não tem o ICMS destacado. Conclusão, você vendeu o produto sem ICMS, logo quem está comprando não está pagando esse ICMS. Agora, quem está comprando o produto com crédito presumido nem sabe que o fornecedor tem crédito presumido, porque o benefício é dele. Então, o Estado está dando esse crédito presumido aqui. Então, só para vocês entenderem a diferença, né, na sistemática de tratamento. Beleza? Aí, pode continuar. Exatamente. Então, o que que o STJ vai definir? Se esse diferimento, se essa redução de base de cálculo, se essa alíquota menor ou essa isenção, ela pode ser considerada também como uma receita que o Estado está abrindo mão. Ou seja, se ela também não seria tributável pelo IR e pela CSLL. Ah, mas você pode se perguntar, tá, mas a lei está dizendo que todos os benefícios do ICMS não seriam tributados, mas tem uma diferença. Quando o STJ aplica a tese do Pacto Federativo, não importa o que a empresa está fazendo com aquele valor, ela pode inclusive distribuir para os sócios. Agora, se você aplicar a subvenção pura, como está lá na Lei 12.973, você não pode distribuir aos sócios e você tem que usar esse valor dentro da própria empresa. Inclusive, tem uma questão muito importante, porque as contabilidades normalmente esquecem disso, para que seja de verdade constatada uma subvenção para investimento, o crédito presumido, a isenção, a redução de base de cálculo tem que ser contabilizados corretamente. E para fins de subvenção, tem que estar numa conta separada dentro do patrimônio líquido. Então, tem que tomar cuidado com a parte contábil, porque não adianta você ganhar a tese lá no judiciário e depois não ter a contabilidade de ter feito o trabalho dela adequadamente. Então, esse tipo de coisa tem que ser tomado cuidado. Então, em síntese, o que o STJ vai julgar? Isenção, redução de base e alíquota menor ou crédito, ou desculpa, diferimento, se eles poderiam ser considerados também como uma receita que o Estado está abrindo mão e, em nome do Pacto Federativo, ser considerado como um valor que o sócio pode distribuir como lucro, inclusive, né? Então, basicamente é isso. Em suma, né? Então, em suma, toda vez que você tem um benefício em relação ao ICMS, crédito presumido, isenção, redução, o que se pretende, o que é a Receita, vamos pegar a Receita Federal. E ela pretendia, muito embora o Judiciário já tenha decidido isso em relação ao crédito presumido, né? Já tem um Uhum, posicionamento já definido. consolidado. Mas nos demais, ele queria tributar, né? Fazer tributação. Falou, bom, você teve um ganho aqui, o cara que tem isenção tem redução, tem diferimento, e veja que o diferimento, tá? Eu não quero nem fazer o papel do, do, do Fica cara. gravado, auditor Né? pode ouvir. Eu só vou comentar aqui, porque diferimento nem benefício é. Né? Diferimento é postergação do pagamento do tributo, mas tudo bem. Né? A pessoa não vai recolher, mas alguém lá na frente vai pagar. Por isso que até em alguns. É uma modalidade de substituição tributária, inclusive antecedente. O último recolhe o ICMS de todo mundo das etapas anteriores. Então, se eu não recolhi porque o ICMS estava diferido, não significa que o ICMS foi desonerado completamente da cadeia pelo Estado, porque alguém vai ter que pagar esse ICMS lá na frente, certo? Mas assim, qualquer tipo de benefício que você tem no ICMS, o que você pretende, já que você não paga, você é receita. Esse é o entendimento, né, da receita. Se você não paga a receita, tem que tributar imposto. Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido. Então, assim, você ganha, então, você ganha do Estado, o Estado te dá com uma mão e a União vem e te tira com a outra. Basicamente é isso, né? Trocando em miúdos e fazendo uma metáfora aqui meio maldosa, mas basicamente é isso, né? Você recebe aqui, a União vem e quer tascar um pedacinho. Então é isso que precisa ser definido, então, pelo judiciário. Eu acredito que a gente vai ter essa definição em breve, né? Esse é o, Uhum. é o ponto que a gente está discutindo aqui. Próximo dia 26, E, dia 26, né? De está abril agora, pautado. pautado, salvo se tirar de pauta, né? Ou se eu, pode até acontecer sei lá, pode alguém pedir vista também, vamos pedir que não, né? Sei lá.
Já foi isso, nesse caso não foi pedido vista, Bruno, nesse Ah, caso já aí? foi retirado de pauta algumas vezes. Às vezes, né? Então, assim, é comum, tá, pessoal? Se acostume, porque a gente não vai ser incomum no Friday Tax a gente falar de uma coisa umas 10 vezes aqui, né? Umas 10 vezes. Porque, entrou na pauta, saiu da pauta. Pô, não foi. Então, normal, tá? Normal. Brasil. Brasil. Então, é, é justamente para tentar, para garantir, e o que a tese, acho que a Bruna comentou, do Pacto Federativo é o seguinte, né? Resumindo também, pô, se o Estado dá o incentivo, ele é competente em relação a ICMS, então não pode vir a União e tributar alguma coisa que foi uma concessão do Estado. Basicamente Exato. isso. É a questão do Pacto Federativo. E essa tese que tenta se consolidar para que não tenha tributação sobre nenhum tipo de incentivo estadual, né? E Isso. como eu falei, E que o sócio possa distribuir isso como lucro, né? Lembrando, o Pacto Federativo é para o sócio poder distribuir como lucro. exatamente, porque assim, é o incentivo que é dado e não tem que cumprir as regras. Aqui tem umas regrinhas, né? É, na própria Contabilização. subvenção, que a Bruna bem colocou aqui, que não é oba-oba, né? A gente sabe que muitas empresas, tem incentivo, muita gente não se preocupa com isso, nem sabe. Tem gente que deve estar assistindo agora e fala, meu Deus do céu, o que que é isso? O que que os caras estão falando, né? Mas precisa, dependendo do caso, se você quiser fazer, não está discutindo, não, você tinha que ter bonitinho, contabilizado, tudo certinho, para não dar problema. Mas vamos aguardar aí, né? Vamos aguardar esse julgamento. Com certeza vai ser matéria de um outro episódio quando for pautado e for então decidido. Sim, já virou novela. Não, a gente vai falar de muitas novelas. Às vezes a mesma, né? A mesma novela ou o mesmo capítulo da novela, né? Se É, repete. exatamente. Mas lembrando, né, que a subvenção, ela, de fato, ela não é tributada, mas tem que observar todas as regras. O que a gente vai definir é se ela não seria tributada considerando a tese do Pacto Federativo. E lembrando que o nosso querido ministro da Fazenda está querendo mudar a regra de subvenção e daí tributar tudo, gente. Daí não importa se é pacto federativo ou não. Claro, legislação pode ser questionada, né? A gente não sabe se é só uma fala dele, mas tem que ficar atento com relação a isso. É. Bom, nesse ponto, eu acho que eu vou ter que. Tem uma matéria aí, né? Tem um outro ponto que a gente vai discutir que. Eu vou comentar depois, tá? Mas É, grave um negócio aí, pessoal. Lei não sai do nada, né? Não sai do além. E aí talvez seja interessante você entender o processo legislativo no Brasil, pelo menos uma parte dele, né? Porque tem muita gente que acha que quem decide tudo é o presidente da República, né? Então fala, nossa, vou votar no presidente porque ele vai resolver todos os problemas do povo. O povo é quem? Quem que vota a lei, né, Bruno? Quem que aprova leis? Está a casa de lei. legislativo. Essa coisa de colégio ali, né? Poder legislativo, executivo, judiciário, né? Mas, gente, o Senado e a Câmara dos Deputados são duas casas, são eles que aprovam as leis. E eles representam quem? O povo. O povo, né? Então, se você colocou, votou no fulano lá, no ciclano lá, né, como senador, como deputado, tem que cobrar do cara. Tem um site lá, né, do Senado, site da Câmara dos Deputados, inclusive quando sai um projeto de lei, não sai uma lei assim, não veio a lei, pronto, saiu a lei hoje. Tem um projeto de lei, essa lei é votada, essa lei vai para uma comissão de Constituição e Justiça, tem um processo, isso é um processo legislativo. Então, você pode opinar, né? E a gente vai E ver, depois a pesquisa gente vai ter, tudo. acho que, compartilhar aqui de um caso que é bem importante e quantas pessoas ali se manifestaram? 400 pessoas, né? É aproximadamente 400 pessoas. Gente, 400 pessoas se manifestaram num assunto importantíssimo para a classe empresarial, né? Depois a gente fica reclamando, o governo, que foi lá e tá tirando meu crédito, isso, aquilo. Vamos repensar, né? Vamos repensar um pouco aí. Depois a gente comenta mais sobre esse caso. Vamos lá. Próximo. Ah, Beleza. esse é da tua esfera. A não incidência do PIS e da COFINS sobre as bonificações e descontos concedidos ou percebidos, acho que Pois não sei. Fica para frente, É, é, né? então, você é novíssimo, né? Novíssimo. Uhum. É recente, recente, recente. Acho que foi no dia. Que dia que foi publicado? Dia 13, né? Dia 13 de.
de abril, ou dia 12, acho que foi essa decisão, se não me engano, dia 12 de abril. É bem recente. Foi dessa semana. Então vamos lá, né? É, bo- Bonificações. Bonificação é um problema em vários aspectos. Vamos tentar primeiro definir bonificação. Essa semana eu estava fazendo um curso, numa palestra, tem uma participante que estava falando, eu estou mandando material promocional lá para o meu cliente e tal, e me mandaram usar bonificação, operação de bonificação. Mas eu não comercializo isso. Então, veja, gente, bonificação é quando eu, sou um vendedor, vendo um produto lá para o meu cliente e eu resolvo bonificar. E falar, olha, eu estou vendendo 10 bananas e eu vou te cobrar só 8. As duas que eu não estou cobrando, eu estou bonificando. Estou fazendo uma bonificação. Essa bonificação, ela pode também ser dada de duas formas. Ela pode ser dada numa nota fiscal separada, não vinculada a uma operação de venda. Então, cuidado com isso. Pode ser diferente e vai impactar no que nós vamos comentar aqui. Então, eu posso emitir uma nota fiscal só de remessa em bonificação. Inclusive, tem um código específico para isso. Remessa em bonificação. Isolado. Porque o cara compra bastante. Hoje eu acordei com uma vontade de dar uma bonificação para o meu cliente. Vou lá, dou 10 mandando para ele e pô, não cobra. Mas também pode ser essa bonificação que eu comentei. Você manda as 10, cobra 8. Duas você bonifica. Quando você faz uma venda, o fornecedor vende um produto para o seu cliente e ele dá uma bonificação de 2 bananas, ele está cobrando 8. Para quem está vendendo, isso é uma despesa. E é uma despesa. Ó. Tinha lá para receber sobre 10, eu recebo sobre 8, duas eu tenho que assumir como uma despesa. Certo? Para mim é uma despesa. Só que aí a Receita Federal, em diversas consultas já, enfim, disse: agora quem recebe as 10 bananas lá só vai pagar 8. Então essas duas que ele não está pagando, ele vai contabilizar como receita, porque é um desconto auferido lá para ele. Esse desconto auferido da forma como é contabilizado, ele é jogado no resultado da empresa como receita. E a Receita Federal vai lá e fala assim: essa receita tem que ser tributada, né? Pelo PIS/PASEP e pela COFINS. Tem dois regimes, cumulativo e não cumulativo, então você tributa a receita e ponto, ponto final. Só que isso é uma receita, então o STJ, né? E aí vem a decisão recente, expliquei aqui, a decisão recente, o STJ, a primeira turma, né, julgou que esta bonificação não é necessariamente uma receita. E por esse motivo não deve sofrer a tributação do PIS, PASEP e da COFINS. Não deve sofrer a tributação do PIS, PASEP e da COFINS, porque não tem como você transformar uma despesa, que seria do fornecedor, em uma receita. Até porque não vai ter um ingresso de receita lá, efetivamente, no estabelecimento lá de quem adquiriu, né? Na verdade, isso é um redutor do custo de aquisição. Então, foi com base nesse entendimento de redutor de custo de aquisição que a primeira turma do STJ decidiu, inédita, é uma decisão inédita, que não incide PIS, PASEP e COFINS sobre essa parcela. Isso é bem interessante, porque muita gente pergunta sobre isso, tá? Vários clientes aí da Texas, vira e mexe perguntam, como é que eu faço? Eu recebi a bonificação, tributo no tributo, PIS e COFINS. Se você olhar hoje as respostas da solução de consulta da Receita Federal, todas, é unânime que tem que tributar. Agora, com Uhum. essa decisão aí do STJ, a coisa começa a ir para outro caminho, não é mesmo, Bruno? Só assim, aí a parte jurídica, certo? A primeira turma julgou. E aí, agora, como é que fica? E agora que não é uma aplicação automática, né? Primeiro, o CARF tem entendimento semelhante da Receita Federal, então o entendimento da STJ é diferente da esfera administrativa. Então, se o contribuinte aplicar isso de cara, ele pode ser autuado. E também, né, para ele conseguir aplicar esse entendimento, ele precisa entrar com a ação, solicitando isso da forma correta e tal. E também, né, lembrando que é uma decisão da primeira turma. Pode ser que a gente tenha uma decisão da segunda turma diferente, tenha que ir para embargos de divergência, e daí para o plenário e tal. Então, assim, uma tese que deu certo, né? Vamos dizer assim, teve decisão favorável, mas não é algo que está sendo aplicável para todo mundo, né? Até porque foi uma decisão ali específica. Então tem que tomar muito cuidado.
É uma tese muito interessante, é uma decisão muito vantajosa para os contribuintes, é uma vitória, mas para poder você aplicar isso na sua empresa, você precisa, né, buscar o judiciário e pedir a aplicação desse entendimento do STJ. Então, esse ponto é bem importante, gente, porque às vezes, e isso pode ter certeza, né? Daqui a pouco vai começar já a chover lá de ligação no escritório de contabilidade. Ah, eu não quero mais pagar PIS e COFINS sobre a bonificação aqui, tira, tá? É porque eu escutei que já saiu uma lei que é assim. Vai vir de tudo quanto é tipo. Saiu lei, saiu medida provisória. O pessoal confunde tudo, né? Isso é normal. Então, o que aconteceu foi um julgamento da primeira turma da STJ. Se você tem isso, e tem muita empresa que tem e contabiliza, como Receita acaba pagando PIS e COFINS, e quer entrar na briga, que eu acho que é interessante, porque já tem um precedente, aí tem que judicializar. Judicializa e tenta, né? É claro que o processo tem fases, tem um rito, e também vai depender da medida que você vai, com qual medida você vai ingressar, também isso tem que ser bem analisado, isso é Uhum, importante, né? Para não acabar entrando aí, lá na frente perde, lá toma uma sucumbência, né? Por isso tem que ser bem planejado, tem que ser bem planejado, então você tem que estar bem assessorado também para fazer isso. E outro ponto, né? Não saiam já amanhã lá excluindo isso na FD Contribuições e tirando da base, não, porque, como a Bruna falou, Receita pega para atuar, né? Para uhum, atuar. Aí você pode se defender, tudo bem, do auto infração, mas assim, não tem nada ainda, não é uma decisão consolidada, certo? Não vale para todo mundo. Então a gente tem que ter cautela. Então, se alguém chegar para vocês, ah, não quero tributar a bonificação, lembra do que a gente falou, né? Cuidado, tem dúvida, fala aqui com a gente, né? A gente tem aí nossos canais que nós vamos deixar aí de contato, conversa, troca uma ideia para você seguir pelo caminho correto. exatamente. Não é isso aí? Isso Porque aí. a gente sabe aí que tem várias coisas que o pessoal faz. Claro, quando o cara faz consciente, daí é outra coisa, né? Tá correndo risco, mas agora é você se ferrar por uma coisa que você não sabia que estava fazendo errado, né? Esse é o pior sentimento, para mim, pelo menos. No rating de risco é um crédito laranja e vermelho. Exatamente, exatamente. Mas é uma notícia boa, não deixa de ser uma notícia boa, né? Exatamente. Então vamos Mas, lá para a nossa próxima novela. Essa eu deixo para você, Nicolas. Vai, você adora esse eu assunto. tô em duas, eu já falo, tô falando de duas, estou falando de uma só aqui, mas tudo bem, vamos lá. Ah, esse daí, olha, é uma novela, né? A gente tem cliente com essa novela, é um sarro, porque a gente acaba, né, tomando ali, a gente quer que decida, vamos lá, a gente quer aplicar. Mas enfim. Ah, diga lá então, joga a bomba, joga a ADC bomba. 49, não incidência do ICMS nas transferências. Vamos combinar que não é uma coisa que dá para aplicar para todo mundo e as pessoas ficam pensando nisso às vezes. E a gente fala, não, aqui não é legal isso. Olha, esse assunto, eu me lembro da primeira vez que eu fui dar curso na minha vida. E já faz algum tempo, tá? Já faz algum tempo que eu fiz a minha primeira palestra, meu primeiro curso falando de ICMS. E lá na época, já existe, porque sempre, há muitos anos, existe uma súmula do STJ, né? Se não me engano, acho que é a súmula, eu não me lembro o nome da súmula, que é 166 do STJ, se não me engano, que fala que não se caracteriza, não seria fato gerador de ICMS a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Então, isso já só que tá, é uma súmula, né? Não era uma ação direta de constitucionalidade, uma ação indireta de constitucionalidade, enfim, né? Uma ADC, uma DIN, não era isso, né? Era uma súmula lá do tribunal. Mas o STF julgou essa ADC 49, né? Teve uma decisão nessa ADC 49 dizendo que, de fato, não incide o ICMS nas transferências entre estabelecimentos da mesma empresa. E veja, o julgamento é acertado, tá? O julgamento é acertado. E quando a gente fala de ICMS, e eu até brinco nos cursos quando eu faço, brinco não, né? É uma forma de fazer a pessoa compreender.
Que você tenha uma hipótese de incidência do ICMS e, posteriormente, o fato gerador que vai dar ou vai fazer nascer a obrigação tributária, três coisas precisam acontecer no ICMS, quando a gente fala de mercadoria. Primeiro, você tem que ter uma circulação da mercadoria, que pode ser física ou simbólica. Você precisa ter um negócio jurídico. O ICMS não incide só em venda, também é outra coisa que o pessoal vira e mexe, eu escuto isso. Ah, eu estou fazendo uma bonificação para o meu cliente, que eu acabei de comentar, eu não quero pagar o ICMS porque eu não estou vendendo, não estou recebendo nada, porque eu tenho que pagar o imposto? Porque você não tem como fato tirador do ICMS só a venda. Né? Você tem qualquer saída do estabelecimento de uma mercadoria. Então, a circulação da mercadoria é um fato. Então, você tem que ter um negócio jurídico. Pode ser venda, pode ser bonificação. E você tinha transferência também, que não deixa de ser um negócio jurídico. Beleza. E o terceiro, talvez o mais importante aqui, é que precisa existir uma transferência de propriedade. Então, veja, se tem que ter uma transferência de propriedade, se eu tenho a minha matriz que vai transferir para a filial, eu estou transferindo a propriedade dessa mercadoria? Uhum. Então, só tem duas dessas premissas satisfeitas e não a terceira. Logo, então não tem como você ter uma hipótese de incidência aqui. Sequer o ICMS poderia incidir. É acertada. A decisão foi acertada, ao meu ver, né? Não sei se a Bruna concorda. Mas essa decisão traz problemas. Trouxe problemas, né? Qual o primeiro deles? E aí o que a Bruna falou, que não é para todo mundo que isso é bom. Fala, ah, legal, não incide isso. Toda vez que você não fala que você não tem que pagar o tributo, o pessoal já não quer sair aplicando. Já coloca hoje na minha contabilidade, não quer mais pagar. Só que calma, gente. Vamos pensar no ICMS. O ICMS também tem um outro, para quem está no regime normal, mas tem um outro princípio, que é o chamado princípio da não cumulatividade. O que isso significa? E quando você compra um produto, está no regime normal, para revenda, um insumo, você tem a possibilidade de creditar aquele ICMS que veio destacado na nota para compensar ele com o débito que você tenha na etapa subsequente. Isso é o princípio da não cumulatividade, certo? Agora pensa comigo. Eu estou na matriz, eu estou dando um exemplo aqui, tomei o crédito na entrada. Aí eu vou transferir para minha filial. Poxa, não incide ICMS, não quero que faça incidir. Então você faz a transferência sim, a incidência. Ótimo. Teu crédito, por exemplo, vai ficar lá no Paraná e a tua filial lá em Minas Gerais está com o produto. E agora você vai vender o produto aonde? Em Minas. Quando você vender o produto em Minas, você vai ter só um débito lá em Minas e não vai poder compensar o crédito aqui em Paraná. Aí que está o problema. Aí que, na verdade, estava, mas eu continuo estando, né? Porque a gente já vai falar o que aconteceu na decisão aí do STF, né? Sobre esse 49. Então, o problema estava justamente o que ele vai fazer com o crédito, né? E outro detalhe, a partir de quando que eu vou aplicar isso aí? É agora, é imediato? Enfim, tem tudo isso que a gente tem que avaliar. O Supremo, então, julgou definitivamente a DC 49. O que ele disse? E eu já falava isso, quem viu os meus cursos lá, quem me segue, eu falava isso, falava, olha, ao meu ver, não tem sentido falar que você tem que anular o crédito. Tinha estado dizendo que tinha que anular o crédito. Porque se você não tem o débito na saída, não há previsão nessa situação de transferência de você manter o crédito, não tinha que anular. Só que se você anula o crédito, você perde o princípio da não cumulatividade, que é um outro princípio constitucional. Beleza. O Supremo julgou e falou, não, o crédito tem que ser mantido. Discutível. Beleza. Tá, mas aí o que o pessoal falava? E daí eu posso pegar esse crédito do Paraná e transferir para Minas? Aí o que o Supremo disse? Bom, aí não é comigo, né? Aí precisa de lei. Né? Precisa, então, o legislativo criar uma lei que faça a transferência para o destino. Conclusão: nessa parte do crédito, ainda temos uma lacuna. Temos uma lacuna. Hoje, pelo que o STF falou, não, o crédito mantém. Então vai continuar esse problema. Você vai ter o crédito aqui todo no Estado e o débito todo no outro. Então o outro está pagando carga cheia e você está acumulando crédito aqui nesse estado de origem. Pode ser que a empresa faça um planejamento e tenha como escoar esse crédito aqui, então para ela não seja problema. Mas pode ser que para você que não tem débito o suficiente, você comece a acumular crédito aqui e só tenha débito no destino. Então você tem que pensar bem, prestar bastante atenção nisso aqui, que isso aqui pode ser sério. Aí tem gente que fala assim, mas desse crédito depois eu vou dar um jeito lá de pedir de volta pro Estado lá me fazer um cheque e me depositar lá na minha conta. Cheque foi foda agora, né? Putz, cheque é antigo, nem fazer Entregou um a idade. Pix, né? Vamos fazer um, né? Claro que não, gente, é crédito escritural isso,
certo? Se você não usar esse crédito, 5 anos, o que acontece? Prescreve, né? Então, essa questão do crédito é o legislativo que vai ter que decidir, então tem que pressionar o legislativo aí para trazer essa lei o mais rápido possível para você conseguir, e tem uma questão da modulação, né? E daí, assim, modulação é um negócio que o STF faz bastante nas decisões. Ele fala assim, olha, realmente, isso deve ser dessa forma, só que vamos fazer o seguinte, não vamos fazer isso agora, vamos deixar para o ano que vem, né? Porque, claro, a gente fala brincando isso, mas é que o Supremo, às vezes, tem um princípio, cara, a modulação, um princípio bonito, cara, que você, quando vai fazer uma decisão, você não pode olhar só para o judiciário, você tem que olhar também para os impactos econômicos dessa tua decisão, né? Ou sociais também, muitas vezes. Porque não é sempre assim que acontece, né? Mas pode ser que se module. E foi, na verdade, não aconteceu. Os ministros todos que votaram, depois eu vou falar para a Bruna completar aqui, eles foram favoráveis à questão da modulação, só que precisa de um quórum lá no Supremo, né? Não é assim, vamos modular? Modula, beleza, gente, então tá tudo certo. Não, tem um quórum lá que precisa ser seguido, 2/3, né, acho que dos ministros que precisam Isso. aprovar uma modulação, e isso não aconteceu porque não tinha lá quórum suficiente. Então, o que nós temos pendente? Né? Que o ICMS não incide nas transferências entre estabelecimentos das empresas está sacramentado. Pendência. E o crédito? Você mantém. Só que você pode transferir para o destino onde vai, de fato, ocorrer a transferência de propriedade? Lei que vai ter que definir isso. E outra, quando que isso produz efeitos? Produz efeitos agora, produz efeitos ou na data que o STF julgou da primeira vez, ou modula para 2024. Então é isso que está pendente aí de definição, certo? Tá correto, Bruno? É isso mesmo? É que o que que acontece? Os dois, tanto o voto do relator quanto a divergência, eles, eles previam uma modulação de efeitos. Então, queira ou não queira, os 11 ministros votaram pela modulação. O que está pendente exatamente do jeito que o Nicolas falou? Pode ser que se aplique a partir de 2024, de acordo com o voto do relator, que foi o vencedor, ou teria uma outra proposta de modulação, que era a partir de 18 meses a contar da julgação dos embargos. Então, essa lacuna ainda ficou, que provavelmente ainda vai ter que vir o acórdão, dar uma olhada, né? Gente, sempre julgamento do STF, eles têm lá, principalmente quando é pauta virtual, a gente tem acesso ao julgamento, mas é só depois do acórdão que você consegue ler os votos e ter uma interpretação hermenêutica, vamos dizer ali, né? Então, depois que saiu o acórdão, muito provavelmente a gente possa falar um pouco melhor como que vai funcionar a modulação, mas de fato, né, se considerar o julgamento em si, os 11 ministros foram favoráveis à modulação. Então, a gente até preencheu o quórum, mas qual delas a gente não sabe, essa que é a questão, né? Então, quem entrou com ação, entrou com ação. Então, provavelmente tem o seu direito garantido, né? Porque seria a partir do julgamento dos embargos. Agora, quem não entrou com ação vai ter que esperar para aplicar isso ou a partir de 2024 ou 18 meses. Vai agora esperar aí um pouquinho sair o acórdão e as cenas dos próximos capítulos dessa novela da DC 49. E assim, né? É que tem coisas que vale a pena discutir. Eu sou favorável. Então, quem não estava discutindo isso, a gente já tem, né, clientes que entraram com ação porque a gente indicava que fizesse isso. Falou, olha, está julgado pelo Supremo, mas tem embargos aí, embargos que tem que ser julgado lá pelo Supremo, que foi o que aconteceu agora. E é melhor judicializar para você conseguir talvez uma liminar para não recolher o ICMS nas transferências. Mas como você não falou que talvez não seja vantagem, é que tem algumas pessoas que tinham vantagem com isso. Comprava, por exemplo, sem o crédito ICMS, transferia com o débito, pagava o ICMS antes de vender o produto. Então aí tudo bem, poderia ter uma vantagem para esses estabelecimentos. Mas também tem que tomar outro cuidado, tá? Diferimento. Quem comprar com diferimento, depois transfere, pode ser que os estados depois vão fazer o quê? Vão cobrar o ICMS das etapas anteriores de quem fizer a transferência com a não incidência. Isso pode acontecer, né? Conclusão, né? Conclusão. O que ficou decidido? Só que o crédito é garantido, que era um dos receios que os contribuintes tinham. Então, o crédito vai garantir. Para transferir para o destino, tem que ter lei. E quando vai isso produzir efeitos, salvo aqueles que já ingressaram com medida judicial para ter uma segurança jurídica, esses vão já ter os efeitos da decisão da não incidência
garantidos, né? Agora, quem não buscou o judiciário, quando que vai para os efeitos? 2024? 18 meses a partir da decisão? Assunto para um próximo episódio, né? Nosso e do STF. Com cer- com certeza, é isso aí. Vamos lá. E o outro é o ponto que você estava comentando, que eu vou fazer a introdução e daí você complementa. A gente Tá. teve, né, uma MP amarga no início do ano, porque a gente veio toda aquela novela, outra, né, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, daí veio um parecer lá que surgiu do nada, dizendo que o ICMS não integrava a base dos créditos do PIS e da COFINS. Daí a Receita Federal fez o quê? Publicou a IN 2121, reconhecendo que o ICMS, sim, ele participava da base dos créditos do PIS e da COFINS. Então, eu comprei, o valor que está destacado lá, eu aplico as alíquotas do PIS e da COFINS e tomo o crédito. E no início do ano, em janeiro, a gente teve algumas decisões tributárias, umas questionáveis, outras não, né? Mas, do ponto de vista financeiro, essa vai impactar muito se ela for mantida, que é a exclusão do ICMS da base dos créditos do PIS e da COFINS. A MP 1159, ela produziria efeitos a partir do dia 1º de maio. O que acontece? Nosso executivo prorrogou os efeitos da MP, ou seja, ela perderia, né, no caso, se ela não fosse convertida em lei, ela não seria aplicável, então a gente não ia ter efeito prático nenhum. Mas ele foi lá e prorrogou por 60 dias. O que acontece? Uma medida provisória, ela vale por 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, de acordo com a Constituição. Então, a MP nos primeiros 60 dias, ela seria inócua, porque a gente tem que respeitar a noventena para poder majorar tributo. E para ela poder ter uma aplicabilidade, o que o Executivo fez? Prorrogou por mais 60 dias. O que, né, vai ali, se você fizer as contas, essa MP, se ela não for convertida em lei, ela teria uma validade de 12 dias, a gente fez as contas, né, Nico? Então, assim, pelas minhas contas aqui, né? Nossas contas aqui, então ela foi publicada acho que 12 de janeiro, né? 12 de janeiro, Isso. 12 de janeiro. Então são 60 dias que você teria, mais 60 dias por conta da prorrogação. 1º de maio, de acordo com a MP, ela passa por desefeitos. Então, 12 de maio, é 13 de maio, né? Não, 12 de maio, teoricamente, até 12 de maio ela teria que ser convertida em lei. Como ela vai para os efeitos a partir do dia 1º de maio, temos dois cenários. Ou ela vai para os efeitos do dia 1º de maio até o dia 12 de maio. Se não for convertida em lei, volta à situação de permissão, que é a regra geral que estava, pelo menos na IN, de tomar crédito de PIS e COFINS com o ICMS na base desse crédito. Eu já explico melhor isso daqui, para vocês entenderem. Ou, ou, se nesse meio tempo for aprovado, né, na verdade a MP for convertida em lei, e aí mais uma vez, aquilo que eu tinha comentado, lei não vem do nada. Quem vai votar lei? Congresso. Né? Porque aí que está o ponto. Às vezes as pessoas, principalmente quem é leigo, e as pessoas que não têm nenhum contato com essa parte de lei legislativa, o pessoal acha, olha, foi uma lei do presidente da República. O presidente da República não faz lei. Quem faz lei é o Senado e a Câmara dos Deputados. Né? O que ele fez foi uma medida provisória, que tem aplicação imediata, mas tem que ser convertida em lei. Se for convertido em lei, gente, e quem vai converter isso só pode ser o Senado e os deputados, ou seja, o povo, né? Aí nós não vamos mais, empresários, nós não, né? O empresário lá que paga PIS e COFINS e está no regime não cumulativo, ou seja, está no lucro real, se está no lucro real, porque está no regime não cumulativo, quando ele compra um produto, o ICMS está embutido dentro do preço do produto. Hoje, o valor do produto com o ICMS embutido é a base do crédito dele, do PIS, PASEP e COFINS. Ele pode aplicar as alíquotas lá, que hoje é 1,65 de PIS, PASEP, 7,6 de COFINS, aplica aqui e toma o crédito. Se isso for convertido em lei, ele vai pegar o valor da compra dele, vai deduzir aquele ICMS que está lá embaixo, que geralmente vem com 12, vem com 4, com Quatro. 7, né? Depende da alíquota que vier o produto. Né? Em alguns estados que não tem
redução de carga nas operações internas que nem diferimento, vem com 18, vem com 17. Então veja que é uma parcela significativa no preço, né? No valor. Então, se for aprovada a lei, você vai ter que tirar esse CMSzinho ali dentro, tua base de crédito fica menor. Conclusão, o que vai acontecer quando o PIS, PASEP, COFINS? Aumentar. Você vai pagar mais PIS, PASEP, COFINS, né? E aí que eu digo, toda vez que um projeto de lei complementar, uma medida provisória que precisa ser convertida em lei, isso começa a tramitar no Congresso. E lá tem para você votar, o povo ir lá e votar e falar assim, olha, qual que é a tua opinião sobre esse assunto aqui? Foi aí que eu estava comentando, né? Quantas pessoas se manifestaram? 302 pessoas se manifestaram contra e 102, cento e poucas pessoas ali se manifestaram a favor da exclusão do ICMS na base do crédito PIS da COFINS. Olha a quantidade insignificante de pessoas que se manifestaram, né? E aí, o que pode acontecer? Articula dali, articula daqui, aprova a lei e segue a vida, né? Segue a vida. E tem, olha, infelizmente, é triste, né? Mas há grande chance disso ser convertido em lei, né? Não acho, Uhum. Bruno? Eu não acho, eu tenho certeza que vai. Eu Coisa, vi, né? tem um relatório que acho que com essa medida parece que 52 bilhões que vão arrecadar. Então, é um valor muito significativo para a União. E com a manifestação popular muito baixa, muito provavelmente. Exatamente, exatamente. E, enfim, né? É porque, assim, tem que gastar. E gasto sai da onde? Tem que ter receita. Receita vem da onde? Tributo, né? Então, Exatamente. vai pensar, mas a reforma tributária vai salvar. Gente, reforma. Parênteses rapidinho, tá? Reforma tributária, né? Não é um assunto, pode ser assunto também para uma próxima aí, né? Um próximo episódio, que é legal. Falar das propostas aí que estão tramitando. Uma reforma tributária, mesmo que seja aprovada, não vai ser assim, virou a chave, acabou o ICMS, IPI, PIS/PASEP, legal, outro mundo agora. Não vai ser assim. A gente tem um período de transição. A melhor das propostas ali, né, a mais rápida, são 5 anos de transição. São 5 anos de transição. A outra, que é mais razoável, mais técnica, são 10 anos de transição. Então, a gente vai ter que conviver ainda com PIS e COFINS, provavelmente, a não ser que não entre aquele pacotão para fazer o IVA, né? E aí só tem uma reformulação na parte dos tributos federais. Mas quem que vai decidir isso? Uhum. Congresso, O Congresso, Congresso. Congresso. As coisas não acontecem do nada. Não é o presidente que vai lá, vamos fazer a reforma, acabou, eu quero que faça. Esses dias eu escutei agora, no primeiro mandato do governo, do presidente atual, lá quando ele foi presidente, ele foi lá, pessoalmente entregou a proposta de reforma tributária e não saiu. Então, isso aí, desde que eu. Acho que antes mesmo. A minha monografia de graduação e a minha monografia de pós-graduação foi do quê? De Reforma tributária. reforma tributária. Então, vamos ver. Tomara que tem que sair. É um retrocesso aí em alguns pontos, mas mesmo que saia, tem um período aí para a gente trabalhar com os tributos que a gente já conhece. É, e tudo como no Brasil é uma bagunça, essa reforma vai dar muito pano para manga, então não vai ser minha maravilha. Bom, a gente tem assunto aqui para tratar, né? Muito É, bom. é bom. Temos chegar no episódio 1000 aqui, né? Tem o 100, 1000, aí vai estar falando de reforma tributária. Nossa, e, ó, nossas profecias são engraçadas. Vamos lá. Vamos lá, último assunto para a gente terminar o nosso breve. A gente falou bem assim, 30 minutinhos, 30 minutos. Bom, o pior é você quando você me pede para fazer story de quantos? 1 minuto? Nem Um 1 minuto. minuto, 60 segundos. Vamos falar em um tema em 60 segundos, né? Tem Ah, que viu? Vocês têm que ver ver. o Nicolas no Instagram. Agora ele prometeu para mim que vai ficar mais ativo lá. Todo mundo tem que cobrar dele. Fortemente para fazer É, vídeos. Beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos vamos lá. lá. Vamos falar de um assunto que você adora. Já deu muita discussão. Vamos falar do PERSE. Gente, o Ah, PERSE é um benefício que foi concedido pelo governo anterior, né, o ano passado,
para os setores que foram impactados pela pandemia. Muito embora a gente entenda que todos os setores no Brasil, até assim, o menos enfim, qualquer setor foi impactado pela pandemia, o governo julgou, né, que o setor de eventos ele teria sido um dos piores. E teve um benefício para os tributos federais em relação a isso. E a gente está tendo algumas discussões até hoje, né, sobre esse assunto, porque a Receita Federal falou assim que precisava ter cadastro lá num órgão do Ministério da Turismo, Cadastur. o É, Cadastur. E nem todas as empresas teriam esse cadastro, né, para poder fazer jus a esse benefício, e acabaram judicializando essa questão. O TRF4, que é aqui a região sul, né, e foi uma decisão aqui do Paraná, de Maringá, diz que não, que a empresa confirmou, na verdade, o entendimento da Receita Federal que a empresa precisava ter esse cadastro, o Cadastur. Do ponto de vista jurídico, eu acho um pouco assim questionável essa questão do cadastro. Acho que é uma questão assim um pouco nossa, desnecessária. É, é um assim, pode ser que chegue lá nos tribunais superiores e o cadastro realmente ele seja, vamos dizer assim, é, ele seja nossa, dispensado, né? que vai valer a essência do que da atividade. Exato. Pode ser, pode ser. Exatamente. A empresa que entrou com essa ação, né, que foi que o TRF, a vara desculpe, a vara federal ali de Maringá julgou, né, que precisava do cadastro, foi a Abrasp, que é uma associação de bares e restaurantes. Para o juiz que julgou essa ação, disse que bares e restaurantes eles não faziam parte do setor de eventos, portanto não foram incluídos, né, lá no cadastro e tal. Então, se ele não tinha esse cadastro, teoricamente ele não fazia parte desse setor. Foi esse o entendimento do juiz. Muito embora eu não concorde, eu acho que teria que olhar a essência. Para mim, o principal problema do PERSE é a questão do Simples Nacional, porque muitas vezes bares e restaurantes, eles estão no Simples. E o Simples, acho que o Nicolas está coçando a língua para falar, ele não, ele já é um regime diferenciado, né? E a própria lei complementar, ela estabelece uma restrição. Fala aí, Nicolas. Você falou muito sobre isso. Nossa, como a gente conversou. Então, bom, mas eu vou ser comedido, tá? Porque senão o pessoal vai dizer A que eu gente vai ser sou cortado. fisco, que é isso, que é aquilo. Não, não é isso. Na verdade, não. Veja, tudo é tese. Né? Eu tava brincando, falando, olha, e a Bruna, melhor sabe, melhor do que eu, talvez, né? Que no direito não existe certo e errado, né? Existe a melhor tese, existe aquele que convence melhor, né? Só que algumas coisas a gente precisa encarar na realidade, né? Por exemplo, já tiveram outros temas em relação ao Simples, em que a Simples Nacional não foi jus a nenhum tipo de benefício, porque o próprio regime do Simples, a Lei Complementar 123 de 2006, já é o regime simplificado e diferenciado, né? Paga lá diferente, tem a Lei Complementar 123, ela traz uma questão tributária e não tributária também. Tem acesso a mercados, uma possibilidade de participação de licitação de uma forma diferenciada, enfim. Então, esse é um ponto que tem que avaliar, certo? Será que veio uma lei, daí fala que se aplica alíquota zero, né? E aí o Simples pode também se beneficiar, né? Porque já pega aí entendimento dos estados, tá? Não pode aplicar o Simples não pode aplicar isenção do ICMS, que é para regime normal. Não pode. Mas aí pode vir, tem as teorias lá, mas o simples, veja como pode, lá na Constituição, tem tratamento diferenciado, por que que daí uma empresa normal teria aplicação da alíquota zero e o simples não? Enfim, é discussão, né? É discussão. O que você acha? Não acho nada. Tem coisa que eu já achei que falei, não, pô, isso aí não tem como dar errado. Deu, né? Coisa julgada. Não, não pode, imagina, coisa julgada. Supremo, matéria tributária conjugada, já não é bem mais assim, né?
decidiu para você, mas se mudar o entendimento, muda também, né? Então, tudo pode acontecer, certo? Então, essa decisão aí do Paraná foi um pouquinho mais severa. Falou, não pode, tem que estar cadastrado e bar, restaurante, atividade habitual, não tem nada a ver. Todo mundo não tem por que falar que é setor de evento que foi prejudicado pela pandemia. Prometi que ia ficar mais calado nas minhas opiniões sobre isso. Não, é assim, eu acho que a decisão foi um pouco severa, como você disse, porque existem até algumas outras empresas que de fato estão cadastradas no Cadastur e não tiveram nenhum impacto pela pandemia. Às vezes, assim, são empresas que continuaram operando porque trabalhavam com outras coisas além, né, daquela área restrita do evento. A gente tem um cliente mais ou menos nesse sentido. Então, assim, a gente acaba pensando, né? Talvez se o bar ou restaurante não estivesse no Simples, ele de fato tenha tido uma repercussão muito grande na sua receita e conseguisse comprovar que a ausência do Cadastur não tira o fato dele ter sofrido com a pandemia, né? Claro, isso foi uma decisão do primeiro grau ali, pode ser que ela suba e acabe, muito provavelmente o PERSE vai acabar no STF. Vai demorar. Vamos ouvir falar muito em Pérsia ainda. Não tenha dúvidas. Segue tudo normal, né? Então tá tudo normal. Tudo nada diferente, né? Nada diferente. E as nossas notícias acabaram por esse episódio. Nossa, foi tempo, né? Passou tão rápido, né? Eu nem imaginava que poderia ser tão agradável falar de coisa ruim. É tributo, né? Não, tô brincando. Não é coisa, como a gente falou, a gente brinca. Que é coisa séria, na verdade, né? Tributo é coisa séria. É interessante a gente entender para poder discutir. Então, como a gente falou, claro, a gente vai trazer notícias aí da semana, mas eventualmente alguma notícia ou outra que aconteça, a gente vai trazer para uma realidade e trazer com exemplos, exemplificar, porque tem muita gente que não entende também, certo? Então, precisa entender para depois poder discutir, formar uma opinião, enfim, esse é o nosso objetivo aqui. É isso? Exato. Aproximar, né, as pessoas um pouco mais do tributário. Vão no mercado e olha a notinha, o quanto de tributo que tem lá. Você começa a ver tributo em tudo. Eu vou no mercado e já começo falando, isso aqui é 18%, isso aqui é cesta básica, tem alíquota menor. E assim, e outra coisa, tá? Aquele negócio de tributo, valor aproximado dos tributos, não se baseia por aquilo ali, tá? Porque Não, não é bem assim, né? O cálculo é bem mais complexo. Pega um produto aí com ST, tributação monofásica, né? Aí o bicho pega. Não tem como fazer essa conta reversa precisamente, né? Mas é isso aí, gente. nos vemos na próxima sexta-feira. Não quer mais, não tem mais nada para falar? Vamos embora? Vamos. É, Descansar? Sexta-feira aí, pessoal já nem aguenta mais. Gente, mas brincadeiras à parte, agradeço aí a audiência de todos, né? Quem participou aí, quem vai participar, quem vai assistir ainda. Peço, por favor, né? Devia ter feito, mas é coisa de principiante, né? Eu já estava lá no começo, né? Não esquece, isso aqui está sendo transmitido pelo YouTube, nosso canal do YouTube. Inscreva-se, né? Inscreva-se no canal, inscreva-se no canal. Para aquele sininho lá, né, Bruno? É sininho, não, sininho, aperta aquele sininho, sininho, isso aí. ser notificado quando tiver vídeo novo, enfim, né? Siga a gente nas nossas redes Redes sociais, sociais. é importante para nós. Então, a gente quer fazer um trabalho, quer manter isso aqui por muito tempo. Clientes da Tex Orientação aqui têm acesso exclusivo ao nosso site. Tem interesse também? Entre em contato com a gente, fala comigo, fala com a Bruna, fala com o nosso departamento aqui comercial. Então, a gente está aqui para ajudar vocês. Legal? E qualquer dúvida também que vocês tenham, depois sugestões interessantes, manda. Exato. Pô, fala de um tema assim, assado, fala lá da tributação de criptomoeda. Meu Deus do Ah, céu. é muito legal esse tema. Então, manda aí pra gente. Manda lá a sugestão, a gente vai ter o maior prazer e vamos fazer com o maior carinho aí essa Pride Texas com os assuntos que vocês demandaram. Tá legal, gente? E Da minha compartilha parte, com o amiguinho. Compartilha com o amiguinho. Não esquece que isso.
coleguinha, né? Com o namorado, com a namorada, com a mulher, com o marido, com o vizinho. É importante, é importante as pessoas saberem, né, o que está acontecendo no mundo tributário. Isso impacta no teu bolso. Não é assim, eu vou com o político, impacta no teu bolso. Tudo que você compra tem ICMS, PIS/PASEP, COFINS, IPI. Então, você está no mundo tributário. Sempre. Todo mundo está, né? Exatamente. Beleza, gente? Obrigado. Vou me despedindo aqui. Valeu. Obrigado mesmo pela participação. Bruna, finaliza aí e vamos embora. Tchau, tchau, gente. Sejam bem-vindos. Esperamos lhe ver na próxima sexta-feira. Nossos episódios saem toda sexta-feira, se Deus quiser, aqui no, aqui no YouTube. E a gente sempre coloca uma coisinha ou outra no Instagram. E vocês são todos muito bem-vindos. Tchau. Até mais, gente. Valeu.